Bem, eu queria começar com nosso pai. Pai Dalio. Nem sei se é isso que é. Ray Dalio. Ray Ele Dalio. mesmo, cara. Esse cara aqui, na moral, se vocês não conhecem, leiam esse livro. É um livro grande e tal, mas só a primeira parte ali, até só, tá vendo? Não é um livro tão grande, já vai explodir tua cabeça, você já vai ver o universo de forma diferente, com certeza. E esse Ray Dalio nada mais é do que o fundador da empresa que possui o maior número em valor de fundos de investimento, não sei quantos bilhões, muitos bilhões de dólares. Quando eu não sei a quantia, eu falo zilhão. Existe zilhão? Não sei. Né, no dicionário? Matematicamente, acho que não, talvez no dicionário. Eu falo, cara, é zilhardário. É porque eu não sei o número, né? Eu acho que é muito, pra mim é muito, eu meto um zilhardário. Trilhardário. Não, aí trilhão pra mim é trilhão. plausível. O zilhão é que não tem fim, né? Então, ele cuida de fundos zilhardários, né? O Ray Dalio. E ele apoia a diversificação considerando que seja com ativos descorrelacionados. Ou seja, que, por exemplo, se a gente pegar Bitcoin e Ethereum, que são duas criptomoedas, elas são relacionadas, né? Então, normalmente, quando uma está subindo, a outra também está subindo de valor. Quando uma desce, a outra segue, né? É bem pareado. E ele sugere essa diversificação em classificações bem diferentes, como, por exemplo, você pega uma ação de uma empresa de transportes, por exemplo, investe nessa empresa de transportes. Então, se a economia começar a subir, legal, essas ações vão valorizar. E também você investe em ações de bancos. E aí, se dependendo da economia, se a população precisar de muito empréstimo, esses bancos vão valorizar. Então, você acaba que... A princípio, são setores que não se encostam muito, né? São setores. Mas ainda assim são ações de empresas, né? Sim. Ele defende muito a compra de ações não cíclicas, que é aquelas que não dependem de movimentos do mercado, né? E aí ele fala que ações e ouro são as melhores reservas de dinheiro. Ele fala também de moeda, porque o dólar é a única moeda que é aceita no mundo inteiro, o dólar americano. Mas mesmo assim, é uma moeda, né? Sim. E a gente tem sempre que também... por exemplo, essa das ações que eu estava falando, uma empresa de transporte e um banco. Ok, mas as duas estão no Brasil, você tem que diversificar. Você tem que fazer isso também em empresas de outros países. Porque se pode ter um problema no Brasil, um problema político, por exemplo. Pode ter. Talvez, não sei, vai que num cenário fictício, hipotético, sabe, assim, vamos supor que a gente entra num momento político complicado. Supondo assim, no mundo da fantasia, ações do mesmo país podem sofrer movimentos parecidos. Então, você investiu num banco brasileiro e numa hidrelétrica brasileira, com esse movimento político problemático, as duas podem descer, né? Você podia manter a hidrelétrica brasileira e investir num banco americano, por exemplo. Sim, que seriam movimentos políticos diferentes, possivelmente. E o Ray Dalio, eu achei uma entrevista dele que ele fala, uma frase dele, né? Que a estratégia dele para uma carteira rentável e segura de todos os clientes é regida por várias características, essa carteira. Mas a principal característica é a diversificação. Então, estudando para esse podcast, eu sabia que era uma questão importante, mas para ele não é uma importante, é a mais importante, a diversificação. O Warren Buffett, o maior investidor da atualidade, né, um dos homens mais ricos. Se o Ray Dalio é o pai, o Warren Buffett é o vô, né? Ele é o vovô Buffett. Porra. O Buffett também defende a diversificação. Sim. E investe dessa forma. Tem um cara aqui chamado Kenneth Griffin. Ele é só gestor de um dos maiores fundos de hedge do mundo também, com só 33 bilhões de fundo, só isso. Zilhão, né? Tá na casa do zilhão pra mim. É a tal da Citadel, a empresa dele. E ele também tem uma política que visa essa diversificação de ativos e mercados. Sim. E ele sempre teve bastante sucesso nos índices dele. E assim, talvez não, em alguns períodos não superou muitos fundos, mas ao longo dos anos ele está imbatível, entendeu? Sim. Isso me lembra até a minha carteira de investimentos. Eu tenho renda fixa e também tenho fundos de ação. E os fundos de ação
disparam, assim, às vezes, e às vezes eles caem bastante. Sim. No final das contas, a renda fixa está sempre assim, igual uma carreta lenta na estrada, sempre subindo devagarzinho, assim. No final do período de 2022, por exemplo, um ano só, a renda fixa rendeu praticamente a mesma coisa que os fundos de ação. Sim. Entendeu? E é comum que renda fixa e a renda variável, o mercado de ações, que eles tenham movimentos antagônicos. É comum isso acontecer. Por causa da taxa de juros, Exatamente. Né? Então, Isso é importante. as ações estão explodindo, a renda fixa está lá embaixo. Teve algum movimento socioeconômico que as ações estão caindo, normalmente renda fixa sobe. Então, é exatamente isso. É uma balança que procura te manter vivo, né? Isso. O mercado financeiro é um jogo para você se manter vivo o máximo de tempo possível, né? Tentar não quebrar. A primeira regra para você estar dentro do jogo é não quebrar, né? Então, a diversificação vem disso. E o Ray Dalio, inclusive, ele fala que a diversificação é a saída que o homem racional conseguiu por entender que ele não consegue prever o futuro. Se você conseguisse prever o futuro, né, teus fundos de ação subiram em determinada época. Você previu o futuro e fala, vai subir, bota o dinheiro todo na porra do fundo de ação. Não, agora é renda fixa, bota o dinheiro todo na renda fixa. Só que você não assumiu que você não consegue prever o futuro, e é por isso que a diversificação surgiu na história da humanidade, né? Isso é interessante porque, assim, às vezes o governo tem um período, acho que são 6 semanas, né, que eles se reúnem e firmam a taxa Selic, né? E é aquela taxa de juros do Copom, né? A taxa básica de juros. E assim, no mercado de ações, as empresas, se a taxa de juros estiver baixa, elas conseguem investir mais, elas conseguem mais financiamento, mais empréstimos e investem mais, isso valoriza as ações. Sim. Então, quando a taxa de juros diminui, normalmente as ações tendem a subir. Porém, a renda fixa é o contrário, porque muitas delas são fixadas nessa taxa de juros. Sim. Né? E aí tem o pré-fixado e o pós-fixado, mas quando é pós-fixado, essa taxa de juros, se tiver alta, o teu rendimento vai subir. Sim. Então você não precisa esperar com a diversificação, esperar que aconteça alguma coisa para ser favorável a você. Se os juros aumentarem, eu ganho aqui nesse tipo de investimento que se beneficiam com juros altos, no caso a renda fixa. Se os juros baixarem, esse investimento que se beneficia com juros baixos, no caso as ações, vão aumentar. Então você não precisa ficar muito preocupado com o que vai acontecer. Sim. E aí você está falando quer falar mais de pró? Quero ter mais um tal que eu nunca tinha ouvido falar, Jack Bogle. E ele é da Vanguard Group. Ele ficou conhecido como o pai dos fundos de índice. E a estratégia dele era super complexa. Tinha às vezes em que ele tinha 1000 empresas de ações diferentes, de tal forma que ele diversificava, ele fazia bastante movimentos e com muito sucesso. E ele falou que a diversificação é o fator mais importante para o sucesso nesse universo.